Quero trazer agora mais um tema aqui para a nossa discussão. O Supremo Tribunal Federal decidiu arquivar duas notícias-crime apresentadas pelo deputado federal Nicolas Ferreira e também pelo senador Rogério Marinho contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os parlamentares de oposição queriam que Lula fosse investigado por ter dito que o plano do primeiro comando da capital contra o ex-juiz da Lava Jato e atual senador Sérgio Moro era uma, entre aspas, armação. E entre aspas, porque, nas palavras de Lula. Quem avaliou esse caso foi o ministro Alexandre de Moraes e ele determinou o arquivamento imediato em razão da ausência de indícios mínimos de ocorrência de ilícito penal. Primeiro, qual a opinião de vocês sobre essa decisão de Moraes? Começo contigo, Segré. Sendo Alexandre de Moraes quem arquivou, sempre tem essa suspeição de ajuda ao presidente Lula da Silva. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que institucionalmente o fato do arquivamento não ajuda a investigação. Eu seria muito mais favorável como participante da política e do dia a dia de que seja investigado e eventualmente após a investigação que seja dito não tem nenhuma questão que deva ser continuada nessa investigação. Mas arquivar sem investigar dá sempre essa suspeição de favoritismo, aunque não exista na prática ou possa não existir. Mas deixa esse sabor amargo de dizer por que quando era na época do Bolsonaro tudo era investigado e quando é na época do Lula tudo é arquivado. E essa sensação complica para essa união entre a esquerda e a direita na militância. Você acha que há essa sensação, Piperno, de que na época de Bolsonaro tudo era julgado e na época de Lula tudo é arquivado? Eu acho que o Bolsonaro deu muitos motivos concretos para que se investigasse muita coisa. Aliás, estão aí as joias, né, Segredo? Óbvio. Que não nos deixam mentir. Né? Mas eu diria que nesse caso, e já falei aqui, houve uma imbecilidade por conta do Lula, houve, enfim, uma declaração que é um despropósito. Mas também acho que do ponto de vista institucional não tem lá muita coisa a ser investigado, a não ser que o personagem diretamente atingido e ofendido, no caso, o senador Sérgio Moro, queira fazer algum tipo de queixa contra o presidente da República. Aí sim. Mas não que o que o Lula fez seja algo que possa seja algo que possa ter uma investigação institucional a ponto de gerar uma questão de impeachment. Ricardo, como é que você vê? Então, vamos lá. Na década de 70, havia um grande analista estratégico e político dos Estados Unidos, Saul Alinsky, que ele escreveu um livro famoso chamado de Regras para os Radicais. Pois bem, uma das regras para os radicais era: utilize o livro de regras do seu inimigo contra ele. O que é que os bolsonaristas que representaram contra o presidente alegaram? Eles alegaram que a declaração de Lula é uma fake news. Por que ela é uma fake news? Porque não existe comprovação nenhuma que houve uma armação por parte da Polícia Federal. Isso não existe. Portanto, o presidente fez, a rigor, uma fake news. Eles queriam que colocasse no inquérito das fake news, inclusive, foi o pedido deles. Exatamente. Eles pretendiam colocar no inquérito das fake news. Com qual objetivo? Como objetivo de defender o Moro? Creio que não. Porque quando o Moro saiu do governo, ele saiu atacado por todas essas pessoas, bastante. O objetivo ali, me parece, é explorar a contradição que existiria no próprio inquérito da fake news, uma vez que o presidente faz uma fake news. E a declaração do Lula, ela é muito grave. O que o Lula fez em termos assim, de retórica política é uma coisa ominosa, uma vergonha. Ele simplesmente desconsiderou a necessidade da proteção, da garantia da vida e da segurança de um senador da República e de um ex-ministro da Justiça e tratou o Sérgio Moro como seu inimigo pessoal. Então ele caiu em outra contradição que os petistas alegam que é comum na época da governança do Bolsonaro, que é o quê? Confundir as prerrogativas de presidente com as prerrogativas de cidadão privado. Então, na condição ali oficial, porque isso foi uma declaração oficial, ele chegou e falou como se o Sérgio Moro fosse o inimigo pessoal dele. Ele ainda disse pior, porque ele disse antes que ele só ficava bem se ele... que eu não posso falar no programa, né? Então, assim, ele falou essas duas coisas e eu vejo os bolsonaristas tentando girar. Agora, se tem materialidade para ser um indício criminal, eu acho muito pesado. Mas eu diria que também a moldura jurídica do próprio inquérito das fake news é uma moldura
também incerta, e nesse sentido eles estão explorando a contradição. Piperno, eu vi algumas reações suas durante a fala do Ricardo. Tem algo do qual você discorda? Não, eu acho que, por exemplo, quando o Ricardo fala em moldura jurídica, eu acho que está no direito, veja, que os bolsonaristas identificam de tentar igualar as coisas. Uma, porque, afinal de contas, o Bolsonaro também disse um monte de barbaridades ao longo do tempo. Quando o Bolsonaro, por exemplo, ele de alguma forma relaciona a vacina da Covid ao HIV, é como se os bolsonaristas estivessem dizendo, bom, veja, o Lula também questiona com uma fake news algo que absolutamente não aconteceu, colocando em risco aí um personagem. Da mesma forma que eles alegam que o presidente Bolsonaro teria feito na questão da vacina. Mas eu acho, honestamente, que são realmente grandeza e dimensões muito diferentes. Mas só rapidamente, gente, 5h31 da tarde, o pessoal da rádio vai para um breve intervalo. A gente espera vocês no retorno com o nosso debate aqui, viu? Até já. Aqui na TV e no YouTube a gente continua. Pode falar, Segré. Coçou? Nada a ver. Seriam fake news separados. Essa aqui é uma fake news leve, essa aqui é uma fake news que não é tão leve, essa aqui é permitida, essa aqui não. Fake news é fake news e deveria ser investigada e contrariada pelo fato de ser uma fake news. E mais ainda se tratando do presidente da República, né? Que teve um endereçamento direto e pessoal. Sérgio Moro, acho que sim. Caso se ache no direito de representar contra o presidente da República, ele tem até elementos para isso. Parte da tua opinião foi contestada. Eu abro espaço para você agora. Vamos lá. Eu concordo em relação quando você fala da proporção. De fato, o governo Bolsonaro e a figura Jair Bolsonaro emitiu muitas fake news. Ele falou muitas coisas que não tinham nada a ver, que tem um efeito, para usar uma linguagem jurídica, erga omnes, um efeito amplo sobre a sociedade. As declarações desastrosas que ele deu sobre a pandemia foram declarações que incentivaram o descuido de muita gente e disso decorreu certamente mortes por conta dessas declarações. Porque é bom lembrar que as pessoas que têm um vínculo com o Bolsonaro, um vínculo ideológico forte, elas seguem o que o presidente está falando, o que o ex-presidente está falando. Né? Havia todos aqueles quartéis cheios de gente, as pessoas pedindo intervenção militar com o Bolsonaro e tal. São pessoas muito apaixonadas pelo Bolsonaro. Então a irresponsabilidade dele é grande. No entanto, o que o Lula fala do Moro é, em primeiro lugar, objetivamente, uma fake news, porque ele não tem base para dizer isso. E, em segundo lugar, é algo arriscado, porque se o presidente está dizendo que isso é uma mera armação, pode-se suspeitar do seguinte, se é uma mera armação, por que o Estado brasileiro vai dar todas as medidas necessárias para proteger o Sérgio Moro? Talvez não é uma armação, não é uma coisa... Então, o fato de ser pessoal, dirigido ao indivíduo Moro e em menor proporção do que fez o Bolsonaro, não tira o problema da declaração e leva os bolsonaristas a explorarem esta contradição. Bom, eu quero trazer mais um detalhe sobre isso também, porque o ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão sem o parecer da Procuradoria-Geral da República. Isso aí abre alguma brecha, Piperno? Vou começar contigo. Eu acho que não. Eu acho até porque, embora a Procuradoria-Geral da República possa sugerir um caminho diferente, a decisão final vai caber ao STF. Rapidamente, Segré. Mas, de novo, é a mesma questão. Eu poderia sugerir uma investigação que depois decanta que não tem nada em relação a isso. Mas vou me colocar dentro da posição de um bolsonarista. Fala, como o Lula sabia que era uma armação? Tinha informações do PCC que era uma armação? Que o PCC não tinha feito nada contra, ou estava programando nada contra o Moro, é uma questão delicada e deveria ser investigada. E muito menos, aí quando entra o ministro Alexandre de Moraes, sem o parecer da Procuradoria, fala, peraí, não dê nem sequer a possibilidade de trocar de ideia em função da posição da Procuradoria, é uma questão que não favorece. A falta de parecer é relevante, só para a gente amarrar? Eu acho que é relevante e o seu ponto é especialmente delicado aí. Realmente, você poderia alegar, como é que ele sabe? Ele disse isso, como é que ele sabe? Então, e assim, a gente sabe que o Alexandre de Moraes já está exorbitando das prerrogativas dele e decidindo as coisas sozinho. E isso é uma crítica que os bolsonaristas fazem, uma crítica verdadeira. Lógico que você tem um contexto de golpismo bolsonarista, um contexto muito complicado, mas que ele faz isso, ele faz. Então, acho que é relevante, sim. Piperno, quer colocar mais algo? Eu vi que você reagiu aí.
é que isso também acontece no momento em que Sérgio Moro é acuado no outro fronte. E ele, Sérgio Moro, inclusive, tenta tirar essas investigações da órbita do STF. E também a gente está falando de um ex-juiz que foi considerado suspeito pela Suprema Corte. Ora, por mais que eu ache imbecis as declarações do presidente da República, concorde que isso não é verdade, enfim, uma mentira qualquer, né? É também fato de que o presidente da República, ele se dá ao direito, mesmo sem ter elementos, de duvidar, primeiro, de um ex-juiz considerado suspeito pela Suprema Corte do país. Segundo, um ex-juiz que também tenta sair da órbita do STF em uma outra investigação. Que foi, Ricardo? Não, uma defesa razoável. Sem comentários, senhor juiz.